Oi, gente! E aí, vocês estão usando e abusando da técnica de cortar os elos negativos? Manda ver, hein? É muito libertador viver uma vida com menos contaminação energética, né? Eu vou te dizer que esses dias mesmo, sabe, antes de dormir, eu senti umas energias assim, meio sujas nos meus pés. Parecia que tinha algo se mexendo. E aí, quando eu fui medir usando a técnica de exploração de energias, que eu ensino lá nos cursos de Pranic Healing, tava cheio de elo negativo, gente. E imediatamente eu cortei e na mesma hora eu senti um super alívio. Já pensou se eu tivesse ido dormir com aquilo? A gente precisa mesmo aprender a cortar esses elos negativos. Nesse caso, eu nem sabia com quem que esses elos eram, não, sabe? Mas não importa. Se eles são negativos, a gente precisa cortar. E agora eu vou te fazer uma pergunta que pode mexer com você, viu? Quantas noites mal dormidas será que você já teve por ter carregado para o teu sono energias de contaminação de outras pessoas? Pensa nisso. Tomara que essa reflexão te faça praticar, praticar, praticar. E agora a gente vai falar de um assunto muito, muito importante também. Esse assunto é tão importante que eu até preparei uns exercícios para você fazer para te ajudar. E atenção, hein? Talvez essa seja a aula mais importante desse curso inteirinho. Então eu preciso que você assista essa aula todinha, viu? Até o fim. No fim dessa aula eu vou passar o exercício para vocês. Então nessa aula a gente vai falar sobre a maior ferramenta de proteção energética que existe. Mais importante do que qualquer outra que vai estar aqui nesse curso e em qualquer outra de qualquer curso sobre esse tema, que é a prática da inofensividade. Inofensividade é a habilidade de não ferir ninguém, seja em gestos, em palavras, em emoções, em pensamentos. Esse é o jeito principal da gente não ser afetado por energias negativas das outras pessoas. Mas eu quero explicar isso aqui melhor, tá? Olha só. Todo mundo que está aqui assistindo esse curso sabe que tentar definir o que é fazer mal a alguém é uma coisa bem complexa. Isso porque o ser humano não é capaz de fazer mal apenas com seus gestos, agredindo alguém fisicamente, xingando uma pessoa. Não. A gente sabe que o nosso pensamento também pode causar muito mal para o outro. A gente sabe do poder do nosso pensamento. O nosso pensamento ele é capaz de fazer muitas coisas boas, de encher o planeta de amor, de abençoar um filho, mas também pode causar muito mal e muito sofrimento a uma outra pessoa. E sabe por que entender isso é importante? Porque está totalmente ligado com a gente também ser vítima de contaminação. Talvez não esteja claro para você. Eu vou contar uma história para te explicar melhor, tá? Para você entender. Uma vez eu estava numa loja experimentando uma roupa. Enquanto eu estava ali na cabine, tinha umas vendedoras na loja e só tinha eu na loja. Então elas estavam ali conversando, enfim, falando de uma certa situação. E uma delas, vamos chamar essa de Maria. A Maria estava contando que uma outra mulher tinha roubado o namorado dela. Então a Maria estava possessa. E a Maria estava dizendo também que ela tinha uma amiga, que a gente vai chamar aqui de Joana. E essa Joana, ela conhecia um pouco de magia. Essa amiga maga, Joana, de acordo com a história lá que eu estava ouvindo, eu fiquei ali só de butuca para saber o que ia acontecer. Então, a amiga maga disse para Maria, a amiga traída, para Maria arrumar uns objetos lá, umas coisas que eu não vou nem falar o que aqui, que ela podia ajudar. Aí a Maria, a traída, falou assim: eu levei as coisas pra Joana mesmo, sabe? Eu levei porque a Joana pediu, eu não fiz nada demais, né? A Joana que pediu as coisas pra fazer um trabalho. Eu não tinha pedido nada, eu não fiz nada. Eu só levei as coisas pra Joana fazer o trabalho, tá? Foi só isso que eu fiz. Agora, gente, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Pra que vocês acham que a Joana ia usar os objetos que ela pediu pra Maria? Você acha que a Joana ia mandar bênçãos e luz pra amante? Não, o que ela queria era o que? Era muito óbvio, ela queria prejudicar aquela outra pessoa, aquela amante. A Joana, a amiga maga, queria mandar energias ruins para ela, talvez até tentar destruir a vida dela, porque a gente sabe que tem gente que faz isso, né? Infelizmente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui nessa história? A moça que tinha sido traída,
a Maria, na cabeça dela, ela tinha só fornecido material para alguém fazer o trabalho. Na cabeça da Maria, ela não tinha feito nada demais. Quem tinha feito o mesmo trabalho para prejudicar a amante tinha sido a Joana. Mas, se a Maria tivesse sido bem sincera, o que será que ela fez, gente? O gesto dela de oferecer os materiais foi a causa de um mal ter sido feito para uma outra pessoa. Mesmo que não tenha sido ela quem operou os materiais, foi ela que procurou aquelas coisas, que comprou, que forneceu, já sabendo de uma certa forma para que seria aquilo. E, além disso tudo, esse gesto todo foi movido por vingança, por raiva, por frustração, por um ego ferido, por vontade de devolver aquela dor que ela tinha sentido, né, para uma outra pessoa. Vocês estão entendendo essa história? Vocês estão familiarizados também com a lei do karma? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? A lei do karma, ela é simples. Ela diz que o que eu semear volta para mim muitas e muitas vezes. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido alguma versão dessa lei por aí. E talvez já tenham até sentido também as consequências dessa lei. Porque, gente, a lei do karma, ela é implacável. O que você acha que a Maria, a moça que foi traída, iria colher no futuro com essa postura dela estar envolvida conscientemente num trabalho energético para fazer mal para uma outra pessoa? O que será que essa lei do karma ia trazer para Maria? Para as relações amorosas do futuro dela, para toda a vida amorosa dela? Mas é claro também que a Joana, que foi lá a tal amiga maga, que usou os materiais para fazer o trabalho, ela certamente também não ia ter uma repercussão kármica nada maneira por conta das coisas que ela fez, né? Então isso é uma das coisas que essa história mostra pra gente. Quantas vezes uma pessoa, eu, você, ou qualquer outra pessoa, pode estar envolvida numa história, pode estar fazendo mal para alguém, mesmo que indiretamente, mas não está querendo enxergar isso. Quantas vezes a gente pode ter se enganado, ter contado uma versão da história para a gente mesmo, onde parecia que estava tudo bem, mas na verdade a gente estava prejudicando outra pessoa. Não é verdade o que eu estou falando? Então, olha só, vamos fechar esse balão dessa história toda aqui, tá? Então, por que eu contei essa história toda para vocês? Eu vou fazer uma pergunta. Se você é vítima constante de contaminação negativa, será que você não plantou isso de alguma forma, seja nessa vida ou seja em outra vida? Tipo assim, sabe essa contaminação que você sente, que te atrapalha na tua vida? Será que em algum outro momento anterior você não fez a mesma coisa ou algo parecido com alguém, mesmo que não tenha sido com essa outra pessoa que te contamina hoje? Mas será que você não fez algo com alguém? Eu gosto, gente, olha, eu gosto dessa pergunta porque ela faz a gente tirar o outro desse lugar de agressor, de violador. Essa pergunta faz a gente entender que nem tudo é 8 ou 80. Que não vale a pena a gente julgar o outro de uma forma tão dura, porque pode ser que em algum momento do passado, ou até em outra vida, ou nessa vida atual mesmo, a gente tenha tido a mesma conduta do outro que a gente critica. E esse olhar, ele traz aí um viés de compaixão, né? De aceitação. Ele deixa claro que todos nós já erramos. E agora sim vem o ensinamento mais importante dessa aula. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, tudo isso que eu estou falando, é para deixar bem claro que, de acordo com a lei do karma, preste atenção nisso, se hoje você se sente vítima de contaminação, é bem provável que você já tenha feito isso com alguém no passado. Senão, não haveria permissão kármica para você estar passando por essa situação hoje. Profundo, né? E eu quero que você me prometa que você vai pensar nessa ideia, que você vai refletir sobre ela, ver se ela te faz algum sentido, tá? Eu vou falar uma coisa doída agora, tá? E aí, tá preparado para ouvir? Não é tranquilo pensar nessa ideia que eu acabei de falar, porque é muito mais fácil a gente terceirizar o problema, pessoal. Colocar a culpa no outro, dizer que a gente que sofre é a vítima e que o outro que é o vilão, que é o algoz. Mas até quando você vai querer continuar vivendo desse jeito, no auto-engano?
Sim, é verdade. Tem gente que contamina a gente, que tem uma índole espiritual ainda imatura, que vibra na inveja, no desmerecer o outro, no fazer o mal para um outro. Isso é inegável. É claro que, infelizmente, tem gente assim. Mas o que será que eu fiz? Vou tirar o foco do outro, tá vendo? Vou tirar o foco do outro. O que será que eu fiz para que eu fiz hoje ou em outro momento para atrair esse tipo de pessoa para perto de mim? Eita, que reflexão, hein? E vamos aprofundar mais ainda? Vamos subir o nível desse ensinamento aqui, tá pronto? Vamos lá, vamos subir o nível disso aqui? Eu tenho uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. O que eu faço na vida hoje que pode gerar emoções ruins nos outros? O meu convite para você agora é: esquece aquela pessoa chata, aquela pessoa pentelha que te apurrinha, que te contamina. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Eu já te ensinei técnica para você trabalhar, para você se limpar, para você cortar essa contaminação, tá? Isso é uma coisa. A gente já aprendeu como fazer para essas pessoas se desgrudarem da gente na energia. Só que na aula de hoje o assunto é outro. O assunto é como será que eu posso estar contaminando a energia das pessoas ao meu redor. E sabe por que que talvez essa seja a pergunta mais importante que a gente vai fazer esse curso inteirinho? Porque, olha só, é interrompendo os meus hábitos negativos de prejudicar os outros que eu construo um karma positivo para mim. E aí você pode estar pensando assim: imagina, Lívia, eu não faço mal para ninguém, não. Eu sou boazinha, eu sou bonzinho, eu ajudo os outros, eu só faço coisa boa. Mas olha só, para te mandar real, a minha ideia é que sim, a maioria das pessoas que está aqui agora assistindo esse curso tem sim, eu acredito que tem sim uma tendência maior a atitudes positivas, altruístas, generosas. Eu realmente acredito nisso. Só que o problema está nos detalhes. Pode ser que você seja voluntário num projeto social, que você faça doações para uma ONG, que você ajude pessoas com quem você convive, dê dinheiro para os pobres, dê esmolas para os moradores de rua, trate com gentileza seus vizinhos. Isso tudo já é fenomenal, tá? Que bom. Mas e os seus pensamentos? E as suas emoções? Você tem examinado eles ultimamente? Somente quando a gente reduzir o quanto de contaminação energética que a gente gera para o outro, que a contaminação energética sobre a gente vai de fato diminuir bastante. O que a gente faz no dia a dia, as nossas ações, elas têm uma repercussão energética. As palavras que a gente diz criam energia. Os nossos pensamentos são cheios de energia também. As nossas emoções produzem um campo de energia assim que elas são criadas. Não se esqueça disso. O karma, ele não existe só para atos, mas também para as palavras que a gente fala ou pensa, para as emoções que a gente sente, ou as emoções também que a gente fica ali, olha, sustentando dentro do nosso coração. Tem alguma pessoa por quem você nutre pensamentos negativos? Mesmo que você trate bem, às vezes, essa pessoa. Mas se você tem pensamentos negativos com recorrência em relação a ela, isso já é um tipo de contaminação. Vou dar um exemplo, tá? Que eu ouvi uma vez. Um paciente falou assim para mim, que teve uma vez uma discussão lá com uma pessoa no trabalho. Anos antes. Só que toda vez que ele passava pela mesa dessa pessoa no escritório, ele se lembrava daquela discussão e ainda sentia uma irritação, porque ele se lembrava ali daquele momento, sabe? E aí eu falei o seguinte: olha, quando você passar pela mesa dessa pessoa de novo, procura se sintonizar com alguma energia positiva. Por exemplo, pensa que tem amor no seu coração e naqueles instantes breves, naqueles poucos segundos em que você estiver passando pela mesa do outro, imagina que esse amor está fluindo também para essa outra pessoa. Não precisa dizer nada, não precisa fazer nada. É tudo um trabalho interno, mental. O outro ali não vai nem ficar sabendo o que você está fazendo. E ele começou a fazer isso.
né? E aí, esse paciente, antes dessa mudança de hábito, ele podia estar diariamente contaminando aquele outro colega de trabalho. Tudo por causa de uma lembrança ruim de uma situação que tinha acontecido anos antes. E você? Será que você também está envolvido numa situação assim? Será que tem alguém ou algo que aconteceu com você que você fica se lembrando com frequência de uma forma ruim, pesada, enraivecida, deprimida? Pode ser que você tenha sido vítima de uma decepção, tenha sido enganado por um amor, por um amigo, numa parceria de trabalho, que isso tenha acontecido até já, sei lá, anos atrás. Mas quando você se lembra da situação ou daquela pessoa, pode ser que você ainda sinta raiva, dor, mágoa, indignação, frustração. Toda vez que você se lembra da situação desse jeito, você está contaminando a energia do outro também, sabia? Pode ser até que o que o outro tenha feito tenha sido, tipo, muito, muito ruim com você. A questão aqui não é se ele merece ou não essa contaminação, vocês estão entendendo? A questão aqui é o que você quer fazer com a sua vida. Você quer continuar por aí contaminando os outros e plantando um karma negativo para você mesmo? Será que é isso mesmo que você quer? Você está entendendo aqui que a contaminação energética que a gente causa para o outro nem sempre vai estar nas grandes coisas? Ela pode estar, pessoal, em pequenos momentinhos do dia, em pequenas, indiscretas situações. Mas ao longo de dias, de meses, de anos, você consegue imaginar quanta energia negativa a gente pode estar jogando no outro? Toda vez que uma pessoa chama outra de idiota, está contaminando a aura dela. Toda vez que você critica alguém mentalmente ou faz uma fofoca, está contaminando a aura dessa pessoa. Toda vez que uma pessoa grita com o marido, com o namorado, com a filha, com o irmão, com o funcionário, está fazendo o outro de lata de lixo psíquica. Esse, então, pessoal, é o maior segredo quando a gente fala em contaminação energética. Nesse assunto de contaminação energética, a nossa principal tendência é ir para o outro, é se achar vítima. E muitas vezes a gente é a vítima mesmo, tá? É verdade, muitas vezes nós somos a vítima. Mas a gente não é sempre só a vítima. E eu ouço demais essas histórias. O segredo é ir além do nosso papel de vítima e ver quando nós também somos quem pode estar contaminando. Será que você tem estômago para ir para esse lugar? Para essa reflexão? Ela não é para qualquer um, não. Mas se você tem um compromisso real, verdadeiro com a sua transformação, ficar só apontando o dedo para o outro não é a solução. E para te ajudar a navegar nesse caminho, eu preparei um material para você refletir, para te guiar nesse exercício de se internalizar e tentar identificar como que a gente pode tirar a contaminação do nosso dia a dia. Esse exercício vai ficar disponível para você nessa aula, tá? Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que vai ter um link para você acessar o exercício. Nesse exercício, eu vou convidar você a pensar para quais áreas da sua vida, quais situações, quais pessoas você pode estar sem querer mandando energia negativa, contaminando, mesmo que essa não seja a sua intenção. Esse exercício vai te ajudar a ter mais clareza sobre quais são as relações que você mais precisa trabalhar hoje. É uma forma de praticar a inofensividade, a capacidade de não agredir os outros e, com isso, criar uma condição kármica positiva em que ninguém vai poder contaminar você de volta. Não vai ter permissão kármica para isso. E depois desse exercício, eu tenho certeza que muitos mecanismos que a gente acaba usando para ferir o outro vão ficando claros. E o que fazer? Lembra do corte de elos negativos? Você pode usar a nossa ferramenta do corte de elos negativos para eliminar essa contaminação que você também pode estar causando para os outros. Profundo, né, gente? E olha só, continua comigo, que a gente ainda tem muito para falar de contaminação energética. Eu tenho mais técnicas para passar para você.
E a próxima aula, nossa, vai ser mega, mega importante. Sabe por quê? Porque a gente vai ver os efeitos do uso das palavras na contaminação energética. E eu tenho uns segredinhos para compartilhar com vocês sobre isso, viu? Até lá. Beijo para vocês. Te espero.